Boa noite a todos. Um prazer estar aqui novamente. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios 4:1 diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não feche, nós vamos expor o texto. A carta de Paulo aos Efésios foi escrita quando ele estava numa prisão, na sua primeira prisão, mais ou menos no ano 60 a.C. Aquela igreja estava numa cidade bem peculiar. Éfeso era uma cidade importante, ficava na Ásia, na região da Turquia de hoje. Um lugar importante por seu comércio, e principalmente porque o Império Romano, que dominava o mundo, tinha uma sede militar naquela cidade. Então, era uma cidade grega, mas que sediava o Império Romano naquela região. Então, era uma cidade tomada por muitos romanos. E isso significa que a cultura romana, então, era muito predominante. Era um lugar também que tinha um aspecto religioso importante. Ali em Éfeso existia o templo da deusa Ártemis. Essa deusa era conhecida como a deusa da fertilidade, e a forma de se cultuar essa deusa era por meio de relações sexuais culticas, com prostitutas culticas. Então, havia ali uma depravação sexual muito grande, impulsionada pela questão religiosa. Todos esses aspectos religiosos, a cultura romana e grega estava assediando aquela igreja, estava pressionando aquela igreja. A igreja de Éfeso, por sua vez, ela tinha sido plantada naquele lugar há aproximadamente 8 anos antes da confecção dessa carta. Veja que é uma igreja nova, parecida com essa. Estamos completando 6 anos, e no caso, a igreja de Éfeso tinha aproximadamente 8 anos de fundação. Veja quem pastoreou essa igreja. Provavelmente, essa igreja foi plantada pelo evangelismo de Áquila e Priscila, a pedido de Paulo. Áquila e Priscila evangelizaram um homem chamado Apolo, que foi pastor daquela cidade, daquela igreja também. Apolo, um cristão grego muito proeminente, muito respeitado pela sua boa doutrina e pregação fervorosa. Durante um tempo, aproximadamente 3 meses, Paulo pastoreou aquela igreja. Depois, enviou seu discípulo, Timóteo. E para encerrar o currículo dessa igreja, o apóstolo João, pouco tempo antes de ser preso, pastoreou aquela igreja. Imaginem, no aspecto doutrinário, essa igreja era fantástica. Excelentes pastores passaram por ali. Excelentes pregadores, ensinadores. Os melhores, talvez, da época. Mas, como nós vimos na leitura inicial do culto, quando Cristo ordena a
João escrever uma carta para Éfeso, o conteúdo que nós vemos naquela carta é o seguinte: tenho visto, eu, Senhor Jesus, que ando entre os candeeiros, entre a igreja, estou ciente das suas obras, eu os conheço, e eu sei que vocês rejeitam as falsas doutrinas, as heresias, vocês rejeitam aqueles que se denominam apóstolos e não são. Vocês têm uma excelente doutrina, mas tenho contra vós que deixastes o primeiro amor. Uma igreja com boa doutrina e com uma prática um pouco deixando a desejar. Esse era o problema de Éfeso. Paulo escreve essa carta parecendo que ele sabia o que ia acontecer no futuro. A carta de João, ou a carta de Cristo a Éfeso em Apocalipse, é mais ou menos no ano 90, 30 anos depois dessa carta. E Paulo parece que já estava prevendo que aquela igreja cairia não na doutrina, mas na prática. O propósito de Paulo a escrever essa carta, nos 3 primeiros capítulos, é falar da posição da igreja em relação a Cristo. O que Deus, por meio de Cristo, fez pela igreja. Transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. A salvação. Nós vemos nos 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios um tratado doutrinário sobre o Evangelho. O que Deus, na pessoa de Cristo, fez pela igreja. Como o propósito de Deus atuou em prol da igreja. Como Deus trabalhou em benefício da igreja. Por meio da salvação. Esse é o principal aspecto da vida, o Evangelho. Mas a partir do capítulo 4, que é onde nós abrimos, o assunto muda. E Paulo vai falar o contrário. Qual agora é o papel da igreja em benefício do reino de Cristo? Tendo sido chamados pelo Evangelho, a vocação da igreja é agora viver para Cristo. E isso ele vai mostrar dando alguns conselhos do capítulo 4 ao capítulo 6 em algumas áreas determinadas. No capítulo 4 nós vamos ver muitos conselhos sobre o relacionamento da igreja. Após a salvação, a vocação da igreja é estar em unidade e usar os dons para edificação mútua. Na metade do capítulo 4 e até a metade do capítulo 5, nós vemos que a vocação da igreja salva por Cristo agora é viver em santidade, boas práticas, mudança de prática em relação à velha vida. Não se esqueça, olha o raciocínio de Paulo. Nos 3 primeiros capítulos. O que Deus, na pessoa de Cristo, fez pela igreja. Do capítulo 4 ao capítulo 6. O que a igreja agora foi chamada a fazer em benefício do reino de Cristo. Como ela pode retribuir, se é que há retribuição pelo que ele fez. Unidade, santidade. Na metade do capítulo 5, nós temos um trecho muito famoso a respeito da família. O papel do marido, o papel da esposa, dos filhos. Como você, como cristão, pode agradar a Deus por meio da família. E no capítulo 6, nós vemos que como a igreja foi chamada a se comportar mediante ou em face das provações e lutas.
Por exemplo, o capítulo 6 fala da revestivos da armadura de Deus. Esse é o esboço da carta. Nosso texto, então, é o capítulo 4, versos 1 a 6. Diante desse contexto, nós já podemos prever. Capítulo 4, versos 1 a 6, vem logo após uma descrição doutrinária fantástica. E nisso com isso eles não tinham problema. Eles eram bem instruídos quanto à doutrina. Então, tudo aquilo que foi escrito nos 3 primeiros capítulos, eles sabiam de cor. Eles foram muito bem instruídos por aqueles excelentes pastores. O foco agora é como essa doutrina pode resultar em boa prática de vida. E aqui está o problema. Como essa boa doutrina pode resultar em saúde para a igreja? Será que a boa doutrina sozinha é suficiente para guardar uma igreja da queda, do desânimo? Será que o ensinamento fiel das Escrituras é suficiente para uma igreja se manter de pé por muitos anos? A boa doutrina é essencial. Mas o que Paulo vai nos ensinar é que a boa doutrina, o evangelho genuíno, deve estar acompanhado de uma boa prática, de vigilância na prática, de esforço na prática. E o aspecto prático que nós vamos estudar hoje é sobre a relação eclesiástica. O que eu gostaria de destacar nesse texto, nessa noite, é a seguinte lição para essa igreja. Além de serem vigilantes na doutrina, a igreja local, para se manter durante anos e anos de pé, ela precisa estar vigilante na sua prática eclesiástica, na sua relação entre os membros, na harmonia da igreja, como está escrito nesse título, na epígrafe, a unidade na fé. Nós temos visto nos últimos 10 anos, ou mais, 12, 14, 15 anos, um grande avivamento teológico, um excelente despertamento das doutrinas fiéis das Escrituras. E muitos de vocês estão aqui porque um dia, através das mídias sociais, foram despertados de um engano. Foram despertados do marasmo, do desânimo. Foram chamados a um avivamento doutrinário. Aprofundamento nas doutrinas da salvação, o aprofundamento nas doutrinas que envolvem principalmente o Evangelho. Foram desenganados quanto a assuntos como prosperidade, manifestação de dons, dízimos. Vocês foram libertos disso. Doutrinariamente, nós não temos nada a reclamar. Fomos beneficiados por esse despertamento. Mas essa onda talvez esteja passando. E ela ficou na vida de muitos só num despertamento pontual, lá no passado. E não resultou em muita mudança de vida. Esse avivamento doutrinário que nós vimos não resultou em um avivamento da igreja brasileira também. Por isso podemos dizer, a igreja brasileira nunca experimentou um avivamento. Apesar desse despertamento.
Poxa, mas aonde está o erro? Aonde então está o problema? Porque as pessoas continuam ainda, apesar de reformadas, calvinistas, e isso, aquilo, dizendo ser de tal vertente teológica, daquela, estão da mesma forma. Elas continuam ainda nos seus pecados, destruídas, se divorciando, adulterando, caindo. O que está acontecendo? Porque esse avivamento teológico, ele não veio acompanhado de um avivamento eclesiástico, de um fortalecimento das igrejas locais. O avivamento teológico que nós experimentamos na última década não incentivou e não produziu uma paixão pela igreja local. Produziu uma paixão por congressos, por seminários, por séries no YouTube. Produziu paixão por celebridades gospel. Mas não produziu apego à igreja local. Então não é suficiente. Porque apesar de ter uma boa doutrina, as pessoas não têm onde viver essa boa doutrina no seu dia a dia. Então elas vão nos congressos, elas vão atrás de uma boa palavra, e elas assistem vídeos no YouTube, elas se deleitam, mas elas não têm uma comunidade local para vivenciar a verdade. Qual é o resultado? Não passa de uma moda teológica. O que eu gostaria de dizer a vocês, à luz desse texto, essa noite, é o seguinte: mantenham a boa doutrina, mas se despertem, estejam vigilantes, que junto com a boa doutrina é necessário lutar pela saúde da igreja local. Senão, não haverá igrejas locais boas para se reunir em muito tempo. Verso 1 do capítulo 4, vamos entrar no texto. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Diante do que eu disse, diante da salvação, da libertação do pecado, do Evangelho, e que vocês foram chamados e salvos por esse Evangelho, diante disso eu vos rogo, eu vos imploro. Eu, Paulo, que sou prisioneiro no Senhor, eu estou preso em Roma por causa do Evangelho. Eu que sou uma pessoa que, em nome da pregação do Evangelho, em nome da salvação da alma de vocês, eu estou disposto, como verdadeiramente estou, a estar preso. Então, Paulo já diz assim: eu, que já demonstrei e tenho demonstrado pela minha prisão, negar todas as coisas pelo Evangelho, olha quem está pedindo. Eu que tenho moral para pedir isso para vocês. Eu que sou o exemplo maior de sacrifício pela causa de Cristo e pela igreja, vou pedir uma coisa para vocês. Diante do que foi dito, andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Eu tenho algo a pedir a vocês. Eu tenho uma advertência a trazer a vocês. E isso tem a ver, está diretamente ligado com o propósito da salvação de vocês. Eu vou falar da saúde da igreja, é o que Paulo vai falar. E a saúde da igreja é uma preocupação inerente, natural, do que é verdadeiramente salvo. Viver uma igreja saudável é a vocação daquele que foi salvo. É mais ou menos assim. Deus te salvou, dentre tantas coisas, para você ser integrado
a igreja. Por isso vocês precisam ter consciência de que, se vocês são verdadeiramente salvos, vocês vão se preocupar com a igreja local. Porque é para isso que vocês foram salvos. Estejam atentos ao modo digno da vocação de vocês. Quando ele fala modo digno, vivam de acordo com a fé que vocês professam. Veja o nível de importância que Paulo elevou a relação eclesiástica, a relação da igreja, a igreja local. E aqui está o primeiro problema. Nós não temos essa consciência. Nós não temos essa ideia fundamentada em nosso coração, lá ardendo em nosso coração, de que nós somos salvos e tirados do reino das trevas e inseridos em uma família. Nós não fomos salvos por Deus e colocados em uma vida sozinha. Deus nos tirou de uma vida pecaminosa, dominada pelo pecado e pela mentalidade humana. E Ele nos inseriu numa família. É essa vocação pela qual nós somos chamados. Nós somos salvos para vivermos juntos. E nós não temos essa noção. Parece que a igreja é um mal necessário para alguns. Parece que a igreja é como se fosse assim, a Bíblia ordena, né? Eu preciso ir. Eu vou lá para aprender somente. Eu vou lá para não perder o ritmo da vida cristã, para não ficar entediado. Ou eu vou lá para assistir uma boa pregação. Ou eu vou lá porque eu gosto de ouvir fulano, por causa dos louvores. Eu vou lá para extrair algum benefício. Não. A vocação de um crente é viver em comunidade. É viver na eclésia, na congregação dos salvos. É a vocação. Deus nos chamou, e Ele, nos primeiros 3 capítulos, Paulo mostra tudo o que Ele fez por nós. É como se Ele estivesse dizendo assim, diante de tudo que Deus fez para você, de graça, sem você merecer, Ele espera de você só essas coisas. Em primeiro lugar, viva em unidade na sua igreja local. Diante de todo o presente que Ele te deu, Ele espera isso de você. É como se fosse alguém que doasse uma fazenda de milhões e milhões de reais para você, sem você merecer, e ele só dissesse assim, só vou pedir uma coisa para você. Eu te dei essa fazenda de 500 milhões, tem 1000 cabeças de boi, é sua, de graça, faz o que você quiser. Eu só vou pedir uma coisa para você. Eu vou pedir para você regar todo dia aquela roseira que eu tenho ali, em tal lugar. Você faz isso para mim? É como se fosse um pedido de alguém que te deu coisas muito maiores. E é como se ele fizesse um pedido menor, muito menor para você. Diante do que eu fiz por você, sua vocação e o que eu gostaria muito, e você vai me agradar muito se você fizer isso. É a vocação de vocês. Viverem em comunidade. Existem pessoas que não sabem qual é a vocação da salvação. Algumas pessoas acreditam que Deus a salva e deixa ao esmo, à sorte. Principalmente aos novos batizados, aos novos membros. Parece que depois do batismo não tem mais nada para fazer.
Parece que depois da membresia não tem mais nada para fazer. Vai passar aquela euforia, aquela alegria, vai passar. E como geralmente nós não temos essa consciência da nossa vocação, em pouco tempo ficamos entediados. Poxa, mas eu batizei há tanto tempo, agora parece que é só vir na igreja, estou cansado. E vai ficando entediado. É pela falta de compreensão da vocação. E digo para você, não tem jeito mesmo. Se você é uma pessoa que se batiza, se torna membro, e não tem ideia da sua vocação, e não a busca dentro da igreja, de fato, é entediante mesmo. Eu mesmo não aguentaria. E é por isso que as pessoas estão dentro das igrejas murmurando, encontrando o defeito melhor para criticar, a melhor forma de sair. O tédio. O tédio dentro da igreja local é um sinal da falta de entendimento de vocação. E o tédio dentro da igreja faz você começar a olhar de volta para o mundo. Poxa, mas é tão legal se eu abrir uma empresa, e começar a trabalhar 20 horas por dia para ficar rico. Poxa, mas a igreja é tão entediante, vou começar a viajar. Poxa, eu achei que a igreja era mais legal, vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Começamos a voltar os olhos para o mundo de volta. Porque não sabemos qual é a nossa vocação. A sua vocação é ser inserido na família de Deus, no reino de Deus, através de uma igreja local, se inserir nesse corpo, encontrar a sua função e até que Jesus volte, você lutar pela pregação do evangelho e para a edificação dos santos. Amém. É a proposta de Deus. E eu faço essa pergunta: o que você espera da igreja de Cristo? O que você espera da igreja local? Onde você almeja chegar? O que você acha que ela vai te oferecer? Ela vai te oferecer uma escalada social? Ela vai te oferecer um aconchego, o elogio, a exaltação? Ela vai te oferecer uma liberdade para demonstrar seus talentos, seus dons, e você receber o elogio das pessoas? Você espera da igreja ser ouvido, ser acatado, receber presentes? O que você espera da igreja? Dependendo da sua resposta, você vai se decepcionar com a igreja. Se a sua resposta é diferente a igreja é a reunião dos santos, em que juntos eles prestam culto de adoração a Deus, em que eles juntos edificam-se a si mesmos, eles juntos cumprem a grande comissão de evangelização do mundo, e que eles juntos ajudam os pobres, os necessitados. Se você tem alguma resposta diferente disso, você vai se decepcionar com a igreja local, com a próxima que você vai, e a outra, e até dentro da sua casa, no YouTube, cultuando de casa. Isso nem existe. Você vai se decepcionar. Porque você está esperando uma coisa da igreja que ela não vai te dar. O que você espera da igreja local? Está em harmonia com a sua vocação real? Sua vocação é ser integrado a essa família. E venha conosco. Vista a camisa. E vamos juntos evangelizar e edificar uns aos outros. Pronto. Ponto final. Cada um na sua função, cada um atuando no seu chamado. Então, no primeiro verso, nós vemos a causa da saúde da igreja, ou a causa de se falar sobre saúde da igreja, porque essa é a vocação. Viver em igreja é simplesmente a razão porque nós estamos vivos.
Deus poderia ter nos salvado e nos trasladado numa carruagem de fogo no mesmo instante. Mas Ele não fez isso. E por que Ele não fez isso? Para que você leve à frente um projeto de vida para ganhar dinheiro? Não. Você não foi trasladado numa carruagem de fogo e Deus te deixou aqui que Ele acredita que você será útil para os objetivos dEle. E isso está intrinsecamente ligado à igreja. Sua vocação. Por isso é importante falar de saúde da igreja. Porque a igreja é a nossa vocação. É o que a gente tem para fazer. É o que Deus tem para nós. Verso 2 somente. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Se no primeiro verso nós vemos a causa de se falar da saúde da igreja, agora o verso 2 vai nos dar a forma de buscar a saúde da igreja. O verso 2 começa com toda a humildade. Isso dá uma ideia verbal de maneira, de modo. Como se vive de modo digno da vocação? O verso 2 vai falar. Agindo assim, assim e assim. São as características que Ele exige de cada indivíduo que integra a igreja. Primeiro Ele diz, humildade. Humildade nesse contexto, nessa palavra, no original, quer dizer se colocar ou se ver como alguém inferior aos demais. Colocar-se de maneira inferior é você, de uma forma automática, inicial, você não achar que tem direitos maiores do que o outro. E não é nem você se colocar na mesma posição, mas é você ter uma predisposição de se colocar de maneira inferior. Mansidão é a disposição que alguém tem de abrir mão do direito. É uma pessoa que tem todo o direito de reivindicar alguma coisa, mas em nome da saúde da comunidade, ou em nome do benefício do próximo, ele não reivindica o que ele tem direito. Só um coração transformado consegue fazer isso. Paciência, longanimidade. Exatamente isso. Ser paciente. Ser longânimo. E ele também fala, suportando-vos uns aos outros em amor. É uma expressão que remete ao perdão. Suportem o erro do outro. Suporte a falha do outro contra você. Em amor. Em demonstração de benefício daquele que errou contra você. É o perdão. Sem esses quatro elementos, não existe vida saudável na igreja. Se nós não nutrirmos esses 4 elementos, não há perspectiva da igreja de Cristo sobreviver nessa terra. Não há perspectiva dessa igreja local sobreviver nessa terra. O que nós mais vemos são pessoas que se denominam salvas e chegam nas igrejas com aquilo que é exatamente o oposto dessas características. As pessoas são arrogantes. Elas se veem maiores do que as outras. Elas se veem mais capazes do que as outras.
As pessoas chegam na igreja, olham para quem está tocando e falam, ixi, o cara toca nada não. Ixi, eu toco muito melhor. O que ele está fazendo lá? Era para eu estar lá. Nossa, olha lá. As pessoas chegam querendo os seus direitos. Olha, faz tanto tempo que eu estou aqui, e eu quero isso, eu quero aquilo, você me ofendeu, quero que ele seja disciplinado, quero que ele seja exortado, eu quero isso, eu quero aquilo, quero ser ouvido, quero ser... É o contrário de mansidão. As pessoas não têm paciência. E é exatamente por isso que nós temos uma escola de novos membros que deve durar aí 10 meses, 1 ano, porque é uma maneira de filtrar as pessoas que não têm paciência com o próximo, não têm paciência com os processos, não têm paciência com o tempo devido de cada coisa. As pessoas querem tudo imediatamente. As pessoas não querem perdoar. As pessoas não estão dispostas a perdoar. Sabe por quê? Porque logo ali na esquina tem outra igreja que eu posso ir. E não preciso me esforçar muito para ficar dentro aqui dessa igreja. Tem outro pastor que eu conheço, tem outra cidade, tem um canal no YouTube que transmite o culto. Eu não preciso disso. Eu não preciso te perdoar. Nós estamos na contramão, muitas vezes, dessa forma de obter a saúde da igreja. Não adianta ter boa doutrina apenas. Uma igreja ela pode sucumbir quando ela erra nesses pontos. Quando os irmãos não nutrem essas qualidades, não se esforçam, não vão atrás disso e não oram para isso. Sabe por quê? Porque não é novidade para as Escrituras que nós vamos ter problemas, que nós vamos ter diferenças, que nós vamos ter atritos, que Satanás vai tomar espaço nas brechas e vai querer destruir a igreja de Cristo, e vai querer destruir a igreja local. Então não é novidade que problemas vão existir, que discordâncias vão existir, que diferenças existem entre nós. E não adianta você trocar de igreja, não adianta ir atrás da igreja perfeita, e não vá para lá, porque você vai estragar ela. Ela vai deixar de ser perfeita quando você for. Não existe. O que existe são igrejas bíblicas que, conscientes dessa realidade, estão lutando para não dar espaço para o diabo, nutrindo essas qualidades. Nós estamos aqui comemorando, batendo palma, nos alegrando. Mas semana que vem o irmão vai pisar no calo. Ai. É inevitável. Precisamos estar predispostos a reagir com essas qualidades. Humildade, mansidão, paciência, perdão. Verso 3. Nós vimos a causa de buscar a saúde da igreja. Nós vimos a forma disso ser alcançado. Agora, nos versos 3 a 6, nós vamos ver o alvo, o objetivo, o modelo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade. União. Em meio às diferenças, sermos unidos. E a expressão aqui clara e destacada é no vínculo da paz. O que traz unidade é o contrário de guerra. O que traz unidade é a paz. Isso eu quero dizer, o inimigo da unidade é a guerra, é a facção, é a discussão, é a discordância, é a falta de perdão.
Unidade só se obtém como? Com paz. Paz somente se obtém com humildade, mansidão, longanimidade e suportando os outros em amor, perdão. A paz é o alvo para que haja unidade. E o verso 4 ao 6 vai mostrar um modelo mais elevado de unidade, harmonia, em meio a diferenças. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Ele está falando do papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos chama para a salvação. É o Espírito Santo que nos une, por meio da adoção, nos une em um corpo. É o Espírito Santo que faz isso. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Está falando do Senhor Jesus, Deus Filho. É por meio dele, o nosso Senhor, é a ele que cabe o alvo da nossa fé, da nossa doutrina. A fé aqui é o Evangelho. O Senhor Jesus, ele é o centro do Evangelho. Ele é o centro do plano da redenção. Melhor dizendo, Jesus é o protagonista da nossa fé. O Espírito Santo não é o protagonista da fé, do Evangelho. Jesus é o centro do batismo, do único batismo que nos une, da nossa profissão. Quando nós batizamos, como tivemos um batismo recentemente, qual é o nome mais mencionado no batismo? Quem é o alvo da fé? Quem é o alvo do compromisso de fidelidade? Senhor Jesus. Verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus Pai, aquele que é quem demanda a justiça, é aquele quem demanda o arrependimento e fé. E é aquele também que concede o perdão. É aquele que quem concede os eleitos ao Filho Jesus Cristo. Deus Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, está em todos. A Trindade é o maior exemplo de que cada um das pessoas da Trindade atuam de maneira diferente na salvação. Mas a maior marca dessa atuação da Trindade na salvação é o quê? Unidade, harmonia. Cada um fazendo o seu papel na salvação. O Espírito nos chamando, nos regenerando e cumprindo a adoção, como está em Romanos 8:12. Jesus Cristo, protagonista da obra da redenção. Aquele que é alvo da nossa fé, é o protagonista do Evangelho, é aquele que executou o plano da salvação, é aquele que é o alvo da nossa confiança, da nossa confissão, o batismo. E Deus Pai, o que demanda a justiça, o Criador, e aquele que concede o perdão, a harmonia na Trindade. E cada um não exige do outro maior relevância. E cada um não exige do outro mais destaque. E cada um na Trindade não exige do outro mais protagonismo. Em nome da própria glória de Deus, cada um das pessoas da Trindade atua em seus papéis, em harmonia, mansidão. Esse verso está mostrando que o segredo da unidade na igreja não está no igualitarismo, na promoção da igualdade. É isso que está querendo dizer. O problema não é sermos diferentes. O problema não está em ocuparmos posições diferentes,
termos personalidades diferentes. A igreja, para ser unida, ela não deve promover a igualdade e forçar a igualdade. No quesito social, no quesito intelectual. Não, nós somos diferentes e ponto. As nossas diferenças foram dadas por Deus. A nossa forma diferente de pensar sobre assuntos práticos, foi Deus que colocou. Foi Deus que estabeleceu. Não é uma imposição igualitária, ou uma reivindicação igualitária. Porque não há igualitarismo na Trindade. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua atuação. O que promove a unidade é a sujeição uns aos outros. É trabalharmos todos nós, na nossa diferença, por uma causa maior. É por isso que a Trindade é harmônica, porque todos não olham para suas funções, mas olham para um benefício superior. No caso da Trindade, a atuação do plano da salvação. Nós temos que entender que a nossa vocação é um plano, é um objetivo superior a qualquer coisa. A vocação eclesiástica ao qual nós somos chamados, viver em igreja tem um propósito superior. E nas nossas diferenças, quando nós damos ênfase nesse propósito superior, que é viver em prol da vontade de Deus como igreja, não importa as nossas diferenças. Porque vivemos em prol daquele propósito. Vamos para a prática? Quando nós vivemos em unidade, pensando no propósito superior da igreja, que eu já falei e repito, evangelização, edificação dos santos. Quando nós vivemos em prol disso, não importa se Deus me chamou para lavar uma privada. Não importa. Porque a minha atuação é importante para um propósito superior. Não importa se eu fui chamado para cuidar de crianças e ficar aguentando os filhos doidos desses irmãos, gritando, pisando no pé, chutando a canela. Não importa. Eu estou aqui e essa função que é desapercebida está contribuindo para o propósito superior do reino. Não importa, qualquer coisa, se eu vou ficar na portaria, se eu fico lá fora, expulsando demônio, conversando com os drogados e bêbados, não importa. Está vendo? O alvo da minha atuação na igreja não é a demonstração do meu talento, não é a satisfação do que eu quero, do meu querer. Mas a grande pergunta é, como eu posso contribuir para o maior propósito de todos, que é o avanço do reino? Dessa forma, vivemos com as nossas diferenças em unidade. Unidade na diversidade. É por isso que, e o texto vai continuar logo após, uns ele chamou para pastor, outro para profetas, apóstolos. São diversos os dons, são diversos os chamados, o problema não é esse. Na verdade não é um problema, é uma solução de Deus, porque Ele dotou cada um de diferentes dons e talentos, para que nessa diferença entre nós sejamos mais fortes. Eduardo, eu não sei levantar uma parede, rebocar a parede. Você sabe. Na minha fraqueza, eu sou edificado pelo aquilo que você sabe, pela sua força. Eu não sei fazer esse tipo de coisa. Eu não sei fazer uma panelona de arroz soltinho. Não sei. Comer eu sei. Eu não sei fazer muitas dessas coisas. Mas você sabe. E eu não consigo fazer uma igreja sozinho. Unidade na diversidade. Lembre-se disso.
O problema não é a nossa diferença, não são as nossas discordâncias, elas existem. Pela soberania de Deus, elas não foram retiradas do meio de nós. Pela soberania de Deus, elas são usadas para nosso fortalecimento. O problema não é a diferença. O problema é estarmos sujeitos a um propósito superior. E cada um no seu quadrado, cada um na sua função, alcançar esse propósito. E eu encerro da seguinte forma. Eu encerro com essa expressão do verso 3. É o conselho que eu dou à igreja. Esforçando-vos diligentemente. Não basta compreender tudo o que eu disse. Não basta entender o que o texto está mostrando. O que importa é esforçar com diligência. É se esforçar pela unidade da igreja. Se esforçar pela unidade na igreja é você começar em você, aplacando a sua soberba, aplacando a sua falta de mansidão. Começando em você. Você não sendo aquele que vai tirar a unidade. Segundo, é você promover na sua família, é você promover ao seu redor, aqueles que estão perto de você, seus amigos mais próximos da igreja, essa unidade. Mas exige esforço. Não cai do céu. Não é derramado num culto de maneira mística. É esforço. Nós temos que batalhar, meus irmãos. Satanás está nos rodeando. E ele entra em pequenas brechas, ele faz um estrago. Vamos lutar diligentemente pela unidade da igreja local. Não vamos deixar que os nossos pecados destruam ela. Eu tenho esse poder de fazer isso. Por causa dos meus pecados. Porque eu sou falho. Então eu preciso estar alerta para promover a unidade. Para lutar pela saúde da igreja. É um esforço comunitário. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Nós não conseguiremos viver sozinhos nessa vida. Nós não conseguimos sucesso espiritual sem os outros. É a vontade de Deus, é a sua vocação. Então lute. Então se esforce. Então vigie. Não deixe Satanás tirar do nosso meio a harmonia, a unidade. Vamos lutar até o fim. Nossos filhos precisam de igrejas saudáveis no futuro. Nossos netos. Vamos lutar.